Olá, meus amigos, estamos aqui na segunda parte do nosso vídeo, onde nós estamos falando sobre o cristianismo, a história do cristianismo fundamentado na alegoria das 7 igrejas da Ásia. E nós já falamos das 3 primeiras fases, e agora nós vamos entrar na quarta fase. E é uma fase muito interessante. Fique ligado, vamos juntos aprender da palavra de Deus. A quarta fase começou no ano 538 e foi até o ano 1798. E a Bíblia chama este período de Tiatira. Este período é conhecido também como a Idade Média, ou ainda o período da escuridão espiritual ou das trevas espirituais. Coincidentemente, este período mostra para nós que o problema que ocorreu não foi só um problema espiritual religioso, mas também um problema político, que a igreja e o Estado estavam unidos. Período da supremacia papal, em que o bispo de Roma ele recebe a autoridade papal e agora, como papa, ele é o chefe político e também o chefe religioso. Foi nesse período de 538 a 1798 em que as pessoas durante a Idade Média queimaram bíblias, mataram os cristãos, eles prendiam os leões e depois soltavam os leões dentro de arenas e soltavam os cristãos lá no meio daqueles leões famintos para que comessem os cristãos vivos. É interessante que em outras vezes eles queimavam vivos os cristãos em fogueiras nas praças de Roma. O Coliseu de Roma também era um lugar usado para essas práticas, que eles chamavam de práticas da Santa Inquisição, que nós sabemos que de santa não tinha nada, era uma chacina, era uma violência, uma perseguição, uma intolerância religiosa terrível. Nesse período papal, os leigos, os membros, o povo, não podia ter acesso à Bíblia. A missa era rezada em latim, com o padre de costas, virado de costas para o público. Antes do período de Tiatira terminar, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. Em 1517, este homem, que era um monge católico, e é interessante nós ressaltarmos aqui, a coisa era tão complicada que Deus precisou levantar alguém de lá de dentro para começar uma reforma. Mas o período de Tiatira, que vai até o ano 1798, quando o Papa Pio VI é preso e morto, e a sua prisão e morte foi uma obra da França, lembrando que a França passou a ser a sede do ateísmo. Porque o ateísmo se acentuou na França e o imperador francês chamado Napoleão Bonaparte, sem saber e sem ter conhecimento da profecia bíblica, ele não faz caso e ele faz um decreto e toma uma decisão e manda o seu general chamado Berthier para prender Pio VI, e Pio VI é preso e morto. O que chama atenção é que a sua atitude levava ao cumprimento algumas profecias bíblicas, terminando o período de Tiatira e começando o período de Sardes. Sardes é o período da reforma, iniciada por Lutero e que continuou de forma efetiva após ele. Então Sardes é o período de um movimento em que a reforma protestante cria forças. É um período em que ela se desenvolve, cresce, pessoas saem da Inglaterra, saem da Holanda, no navio Mayflower e se dirigem ao novo mundo buscando paz, equilíbrio, liberdade religiosa, liberdade civil. E este navio chega no ano de 1620, na onde hoje é quando nós conhecemos por Estados Unidos. Eles chegam na praia de Massachusetts e eles grifaram em uma pedra um grande número, 1620. E pouco tempo depois, em 1776, eles dão origem então aos Estados Unidos. Tudo isso faz parte do movimento da reforma protestante. Tudo isso faz parte de um movimento de reforma na busca dos cristãos por liberdade civil e religiosa. O período de Sardes, que é interessantíssimo, que é a quinta fase do cristianismo, ele é um período que termina no ano 1833. Ele vai terminar nesse ano, mais ou menos no ano 1833, e aí vem a sexta fase do cristianismo, que é o período de Filadélfia. Filadélfia representa um período de um reavivamento. E quando Deus levanta homens, mulheres no mundo inteiro, e ele então faz com que esses homens busquem o avivamento, especialmente na América do Norte, e essas pessoas começam a estudar a Bíblia, começam a se aprofundar na palavra, no estudo da Bíblia Sagrada e despertar toda aquela geração. E elas começam um movimento muito forte de reforma, ou seja, a reforma que começou lá atrás com Martinho Lutero em 1517, agora ganha forças em 1833 até o ano de 1844. E a figura central desse movimento é Guilherme Miller. Guilherme Miller liderou este movimento conhecido como os Milleritas, exatamente em Nova York, lá nos Estados Unidos. E este grande movimento envolveu toda a América do Norte e a Europa, consequentemente o mundo inteiro. E só estudando
começar a estudar as profecias. Eles queriam muito aprender as profecias, em especial Daniel capítulo 8, versículo 14. Eles começam a estudar e eles interpretam de forma equivocada que Jesus voltaria no ano 1844. No dia 22 de outubro daquele ano, Jesus não veio. Eles esperaram que Jesus voltaria naquele ano. Então houve uma grande decepção e muitos deles abandonaram sua fé. Outros saíram e não voltaram mais. Outros fundaram novas igrejas e um grupo permaneceu firme, dando sequência aos estudos da palavra de Deus. Este é o grupo que deu origem à sétima fase do cristianismo, que é também a última fase da igreja cristã conhecida como o período de Laodiceia. Laodiceia é a era presente. Laodiceia é a última fase que antecede a volta de Jesus. Essa última fase começa em 1844 e vai até a volta de Jesus. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia, o período da mornidão espiritual. Querido, isso é tão importante nós entendermos. Nós estamos vivendo um período em que Laodiceia se manifesta, o período da mornidão espiritual. É por isso que nós estamos vendo tantas pessoas apostatando da fé. É por isso que nós estamos vendo tanta iniquidade exacerbada, institucionalizada dentro das casas, dentro da sociedade, muitas das vezes até dentro da igreja, dentro do Congresso Nacional. Nós vemos tantas situações difíceis. Por quê? Porque nós estamos vivendo a época da mornidão espiritual. Essa época é a época que antecede a vinda de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos estar atentos, despertados. Nós vivemos a geração da época das aparências, em que pessoas usam máscaras, e o mal de usar máscara é que a máscara faz com que a pessoa acredita e acha que a máscara é o seu verdadeiro rosto. Por que você está dizendo isso, pastor Gesiel? Porque hoje vivemos uma época de pessoas que usam dois tipos de linguajar, dois tipos de guarda-roupa, dois tipos de formas de viver. Como assim? Não entendi. Eu vou te explicar. Dentro da igreja, toma Santa Ceia, mas fora, toma cerveja. Fora da igreja, fala palavrão, mas dentro da igreja, dá glória a Deus, aleluia. Tem dois guarda-roupas, um guarda-roupa para sair, para ir pro shopping, uma roupa que mostra a sensualidade, que mostra uma forma diferenciada, mostrando que está adaptado ao sistema pecaminoso desse mundo, mas quando vai na igreja, usa um guarda-roupa de uma roupa mais sensata, uma roupa mais polida, mais preparado para estar naquele ambiente de igreja. Querido, eu quero que você entenda que nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. E Jesus disse que se eles não mudassem, ou seja, se nós não mudarmos, a nossa geração dos dias odiernos não mudar, ele vomitará da sua boca. É tempo de nós nos prepararmos. É tempo de nós ficarmos em alerta, porque Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essas duas aulas, tanto a primeira quanto essa segunda, esse vídeo, venha trazer e enriquecer a sua vida. Que Deus te abençoe grandiosamente. Eu quero fazer um convite a você, antes de encerrar esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu joinha aí, e eu tenho certeza que Deus abençoará grandiosamente a sua vida. Me segue no Instagram, me segue lá no Facebook, todos os dias eu posto vídeos devocionais para abençoar a sua vida. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Deus abençoe a sua vida.